Evangelho de João, capítulo de número 21. Nós vamos ler versículo 15 ao versículo 17. Apenas esses versículos, que será a base da nossa meditação nesta noite, dentro da nossa ideia que temos tratado nessa série de mensagens ao domingo, sobre consolo e esperança. E na vida aqui de Pedro, ou nesse encontro de Cristo com Pedro, nós somos levados a entender o consolo que vem de Cristo por meio do seu perdão gracioso, maravilhoso, que nos constrange. A palavra do Senhor diz assim, João capítulo 21, versículo 15 ao versículo de número 17. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro se entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: Tu me amas. E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Amém. Se nós conversarmos com a grande maioria das pessoas no mundo inteiro, você vai chegar a perceber que as pessoas têm buscado soluções para a sua vida, para os seus dilemas, na resposta de algo muito físico. Não é à toa que talvez a profissão que mais se cresce nos nossos dias hoje são os palestrantes coaches. E que tem até mesmo nutrido e chegado até mesmo os seios das igrejas, para mostrar para as pessoas que a solução está neles, bem como também eles precisam crescer e buscar a felicidade, ou então o consolo em suas conquistas pessoais. Mas quando nós olhamos para a palavra do Senhor Deus, nós iremos perceber algo completamente diferente. O consolo não se encontra na prosperidade financeira, porque se assim o fosse, o Senhor Jesus, em uma parábola, não voltaria para os discípulos e dizia que um homem que teve grandes posses e pensou que estava pronto para viver uma vida bem plena e feliz, não o chamasse de tolo. Bem como também, falando sobre a riqueza e o desejo pela riqueza, o Senhor Jesus diz que dificilmente um rico entrará no reino dos céus. O que nos mostra então que consolo e esperança não se encontra simplesmente em ter algo físico, algo financeiro, as soluções de umas crises existenciais. Mas quando nós vamos para a palavra do Senhor, nós iremos perceber que o consolo verdadeiro, a esperança verdadeira é algo espiritual que encontramos no perdão de Cristo Jesus. Quando nós pegamos o texto do Antigo Testamento, principalmente os livros de Salmos, há 3 salmos específicos que eu gosto muito quando penso em confissão de pecados. Salmo de número 32, Salmo de número 38 e Salmo de número 51. Ambos escritos pelo mesmo autor, ambos a mesma oração, o mesmo autor faz, Davi, em 2 contextos diferentes. Um por pecados que ele cometeu e se arrepende, outro por causa do seu pecado com Batseba.
Mas algumas coisas na oração de Davi me chamam a atenção. Por exemplo, no Salmo de número 38, no versículo número 3, no versículo número 4, ele diz assim: não há parte sã na minha carne por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. Pois já se elevam acima de minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados excedem as minhas forças. O que Davi trata aqui é que pecado, a sua vida de pecado e a falta talvez da confissão do seu pecado, traz sobre ele pesado fardo, pelo qual ele é tomado por suas angústias. E não é à toa também, no Salmo de número 32, que ele vai dizer assim: enquanto calei os meus pecados, envelheceram-se os meus ossos. E ele viveu com constantes gemidos. O que Davi se assemelha é que pecados pode estar relacionados, pecados não confessados, pode estar relacionado com doenças até mesmo físicas, que corrói completamente o homem interior. Não apenas o seu relacionamento para com Deus, porque Isaías vai dizer que nossos pecados nos afastam do Senhor, mas ao mesmo tempo que causam doenças, não apenas emocionais, não apenas espirituais, mas também pode chegar a doenças físicas. Ao ponto que no Salmo de número 51, há um pedido específico de Davi. Quando ele confessa o seu pecado, ele diz: restitui-me a alegria da tua salvação. O pecado não confessado, o pecado que não recebe o perdão do Senhor, faz com que percamos o desejo e a alegria de sermos salvos em Cristo. Lemos no início do nosso culto que nós somos garantidos a salvação em Cristo Jesus, mas pecados podem trazer tristeza ao Espírito Santo de Deus, que uma vez também trazem tristeza ao nosso coração, que nos tira a alegria até mesmo de servi-lo, tira o desejo de estar em sua casa, tira o desejo de pregar a sua palavra, tira o desejo de ter comunhão com os irmãos. Pecados não confessados são algo que entristece a alma. Mas Davi, no início do Salmo de número 32, ele diz o seguinte: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Se por um lado, não confessar o pecado ao Senhor Deus e não se arrepender do seu pecado, causa doença na alma, no corpo, espiritualmente, e nos afasta numa tristeza de até mesmo perdemos a alegria da salvação. Uma vez confessados, Davi diz: nós somos mais que felizes, recebemos o seu consolo, recebemos a sua graça, somos reconectados com Deus e agora podemos desfrutar das suas ricas e poderosas graças. O texto que lemos, ele é conhecido como o momento em que o Senhor, nesses 40 dias após a sua ressurreição, está aparecendo aos seus discípulos. Embora, se você olhar o texto, no capítulo número 20, nós temos uma impressão que o livro de João acaba, porque ele vai dizer o seguinte, que tudo que foi escrito para que testemunhasse a obra do Senhor Jesus, e então as pessoas pudessem crer nele. Mas aparentemente parece que João coloca um apêndice no seu livro, para então complementar algo que talvez ele esqueceu de dizer, que poderia trazer aqui algo triste na história, que é a reconciliação de Cristo com Pedro. Bem como também a demonstração de como será a vida de Pedro até a sua morte, e você pode ver isso no versículo 18 até o versículo número 23. Mas o que nos chama a atenção nesse texto está relacionado com esse encontro com Cristo, esse encontro de consolo, esse encontro de conforto, esse encontro de esperança, esse encontro que muitos pecadores hoje desejam, anelam ter esse encontro com o Senhor Deus. E Ele nos diz que esse encontro é para todos, aos quais Ele está de aberto para trazer o seu consolo e também a sua esperança. O contexto desse texto, como eu disse, ele está relacionado com as aparições de Jesus após a sua ressurreição. E aqui ele aparece 4 vezes.
A primeira, quando Maria Madalena chega diante do sepulcro, ela sai correndo porque ela vê a pedra rolada, o sepulcro está vazio. Ela não entra, mas ela corre até a casa onde estavam os apóstolos de Cristo Jesus, e então conta, olha, o túmulo está vazio, a pedra está rolada. Saem correndo dois. Quem são os dois? João e Pedro. Um tentando correr mais do que o outro, um querendo chegar mais perto que o outro. O apóstolo amado, ele chega até o sepulcro, mas não entra. Pedro, ele já chega todo malucão, e entra e vai, cadê? E ele percebe que os panos de Cristo ainda estavam ali, mas delicadamente dobrados em um canto. E a palavra do Senhor diz que ele creu que o Senhor Jesus tinha ressuscitado. Após isso, eles voltam para casa, e o Senhor Jesus aparece a Maria Madalena e traz consolo e esperança para ela. Depois, estando em casa, os 10, o Senhor Jesus aparece para 10 dos seus apóstolos e ministra: Shalom Adonai, paz seja convosco. Eles ficam todos assustados, porque o Senhor Jesus não bate na porta, ele simplesmente aparece no meio da sala onde os seus discípulos estavam reunidos. E eles ficam maravilhados, Cristo ressuscitou, e ele vai embora. E conta para Tomé, 8 dias depois, Tomé fala assim: não, vocês estão tudo doidos. Ele não ressuscitou, vocês viram, foi um fantasma. 8 dias depois, o Senhor Jesus aparece ali, e diz: Tomé, pode tocar, Tomé, vem cá e vê. Tomé se rende, diz assim: Senhor, perdoe-me. E o Senhor Jesus olha: Tomé, felizes serão os homens que vão crer sem ter visto. Mas agora, o que nos chama a atenção no capítulo 21, que é mais uma vez o Senhor Jesus se aparece aos seus discípulos. E nesse capítulo 21, nos chama a atenção que Pedro toma uma iniciativa. Observe o versículo número 3. Diz o texto: disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo. Saíram, entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Depois de terem visto o Senhor Jesus pelo menos 2 vezes, agora Pedro tem uma decisão: eu vou pescar. Mas notem que aqui não é simplesmente uma pesca, não é algo que está relacionado a, como muitas vezes nós gostamos, de ir para a beira do rio, pelo menos os homens, ou algumas mulheres também, ir para a beira do rio, de um córrego, mesmo que não pesque nada, só para ficar ali o tempo inteiro, e passar depois no frigorífico, ou então na peixaria, trazer o peixe e falar assim: olha o peixão que eu peguei, né? Para depois não dar nenhum problema. Eles vão pescar, passam uma noite pescando, e não pegam nada. Ao voltarem, já depois de madrugada adentro, eles olham e tem um homem na beira da praia. E esse homem na beira da praia diz assim: joguem as redes para o lado direito. E ao jogarem as redes, eles colheram vários peixes grandes, ao ponto que eles não conseguiam nem carregar direito. João toca no lado de Pedro e diz assim: é o mestre. Pedro não estava cingido, Pedro estava apenas com sua tanga, podemos dizer. Ele começa a vestir a sua roupa, e antes que o barco chega perto da praia, ele salta, porque ele quer ir até o seu Senhor. E ao chegar até o Senhor Jesus Cristo, ele encontra com uma cena: o Senhor Jesus assentado em uma fogueira e dizendo: venham para cá, ficam aqui comigo. E ainda diz para Pedro: vai lá e pega um peixe, Pedro, para a gente comer junto, para a gente cear junto. E é nesse contexto que o Senhor Jesus, agora no versículo 15, diz assim: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que os outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Algo que nos chama a atenção aqui são 3 quesitos importantes, para que eu e você possa, de fato, receber o consolo do Senhor, numa perspectiva de quando nossos pecados são confessados, nós recebemos esse consolo. E o primeiro deles é o reconhecimento do erro. A pergunta do Senhor Jesus é algo que mexe com o coração de Pedro, porque não é apenas uma pergunta aleatória, mas uma pergunta para confirmação da hipocrisia que Pedro fez ao longo da história. Talvez aqui
há uma sugestão, quando nós interpretamos o texto e dentro dos comentários, há 3 possíveis análises dessa pergunta, por causa dos termos gregos que aparecem aqui. A primeira pergunta é se talvez o Senhor Jesus estava falando assim para Pedro: Pedro, tu me amas mais do que esses outros discípulos? Essa é a primeira possibilidade. A segunda é: Pedro, tu me amas mais do que ama a estes? Ou seja, o amor de Pedro para com os homens, para com seus amigos, era maior do que o seu amor para com Cristo. E uma terceira possibilidade se trata de que Cristo virou para Pedro e disse assim: Pedro, tu me amas mais do que os barcos e as redes. Porque a estrutura do texto aqui, ele está meio neutro. E, portanto, há algumas possibilidades de ser interpretado o texto dessa maneira. Mas o que nos chama a atenção, e eu posso aqui trazer pelo menos 2 implicações desse texto. O primeiro está no fato dessa pergunta em relação às redes. Porque o texto que nós lemos no versículo número 3, no capítulo 21, você nota Pedro dizendo: vou pescar. A iniciativa é dele, o desejo é dele, ele que toma a frente, ele que quer ir de novo para o barco. E para isso nós precisamos lembrar como foi o chamado de Pedro. O chamado de Pedro foi em uma pescaria. O Senhor Jesus no barco diz assim: Pedro, largue as redes, eu vou fazer você pescadores de homens. Largue as redes. Mas agora Pedro volta às redes. Talvez porque ele ainda não se contentou, ainda não buscou o arrependimento verdadeiro, ainda não se entregou verdadeiramente ao Senhor Jesus Cristo e reconheceu o seu erro, ele volta de novo às redes. Eu vou pescar de novo, eu vou abandonar tudo que eu fiz, eu vou abandonar todos os ensinos de Cristo, eu vou abandonar o meu ministério, e eu vou de volta para aquilo que eu conheço, que eu sei fazer. Ele volta às redes, ele volta a pescar. Mas talvez a pergunta do Senhor Jesus é uma pergunta que quer mexer com o coração de Pedro, porque não é à toa que o Senhor Jesus pergunta 3 vezes. E não é à toa que o Senhor Jesus volta-se para Pedro para perguntar se ele ama mais do que todos os outros. Porque eu não sei se você sabe um pouco da história de Cristo antes da crucificação. No dia em que o Senhor Jesus ia ser traído, o Senhor Jesus fala que dentro deles havia um traidor, ele indica o traidor, quem seria o traidor. E ainda ele afirma: olha, eu vou ser entregue na mão dos homens, e vocês se escandalizarão comigo. Notem quais são as respostas de Pedro. Replicou-lhe Pedro: Senhor, porque não posso seguir-te agora, por ti darei a minha própria vida. Isso está lá em João capítulo número 13. Em Mateus, no capítulo 26, versículo 33 e 35, ele diz assim: disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser tropeço para todos, nunca o será para mim. Disse-lhe Pedro: ainda que eu seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 29, disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Lucas, capítulo 22, versículo 33. Ele, porém, respondeu: Senhor, eu estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão, como para a morte. Pedro, tu me amas? Você me ama de verdade? Porque há poucos dias você falou que estava pronto para dar a sua vida por mim. Mas diante de algumas pessoas, você me negou. E eu não sei se você percebeu aqui o cenário. Não é um cenário estranho. Se você conhecer um pouco da história, Pedro nega, bem provavelmente aqui na trajetória de João, ele pega as 3 vezes perto da fogueira. E onde que Jesus chama Pedro? Para a fogueira. Ele nega o Senhor Jesus diante dos homens. E o Senhor Jesus chama Pedro para confessar a ele também diante dos homens. Reconheça o seu erro, Pedro. Reconheça que você, mesmo dizendo que me ama, e que estava pronto para morrer por mim, você me negou.
Reconheça que você teve toda a oportunidade de reafirmar aquilo que você de fato disse que iria fazer, e por 3 vezes você não o fez. O Senhor Jesus chama Pedro para ter um convite à sua própria consciência, aquilo que ele fez. Voltar alguns dias atrás, porque ele disse que amava o Senhor, estava pronto para morrer por Cristo, mas no momento em que ele deveria declarar o seu amor, ele o nega. Quantas e quantas vezes nós também não fazemos assim? Quantas e quantas vezes também nós prometemos ao Senhor que vamos fazer algo, e às vezes, desculpa o termo, juramos de pé junto que vamos cumprir a promessa, que estamos prontos a pregar o Evangelho. Nós acabamos de cantar, Cristo move as montanhas e tem poder para salvar. Nós falamos de missões, ensinamos sobre o ID do Senhor, mas quantos de nós falamos que amamos ao Senhor dentro da igreja, no convívio com os santos, mas negamos ao Senhor Jesus diante dos nossos amigos e parentes? Não anunciamos o Evangelho de Cristo diante daqueles aos quais precisam ouvir o Evangelho. Era muito fácil Pedro, diante dos apóstolos, para se parecer melhor e mais servo de Cristo, dizer: eu estou pronto para morrer. Mas na hora que foi colocado à prova, fugiu. Quantos de nós também não agimos assim? A palavra do Senhor nos chama a fazer um convite à nossa própria consciência, das nossas promessas, do nosso compromisso com Cristo, de sermos servos dele e de espalharmos as boas novas de salvação, para então recebermos o seu consolo, quando confessarmos: Senhor, eu falhei, eu errei. Eu errei quando eu deveria dizer, eu errei quando eu deveria proclamar, eu errei quando eu deveria testemunhar o seu amor. Me perdoe e console o meu coração. Mas esse texto também é algo intrigante, porque não é apenas 3 vezes que o Senhor Jesus pergunta a Pedro, mas esse texto também nos leva ao reconhecimento de uma nossa limitação. E para recebermos esse consolo do perdão do Senhor Deus sobre as nossas vidas, é necessário que reconheçamos que somos limitados, que vamos falhar, que não somos perfeitos. Dentro da língua grega, e aqui agora é algo interessante, esse texto, a pergunta do Senhor Jesus em 3 vezes, aparece um verbo amar aqui, escrita de 2 maneiras. As 2 primeiras vezes que o Senhor Jesus pergunta a Pedro se ele ama ao Senhor, o Senhor Jesus utiliza o verbo ágape, que é um amor intrínseco, um amor perfeito, um amor abnegado. É conhecido talvez como o amor de Deus. E Pedro, ao responder o Senhor Jesus, ele não responde com a mesma tônica, com as mesmas palavras. Ele diz: Senhor, eu amo, mas eu amo ao Senhor com amor filéu, que é um amor de companheirismo, amor de amigo, amor de irmão. E no final o Senhor Jesus repete a pergunta com filéu. E aí surgem 2 teorias quanto à interpretação desse texto. A primeira delas se coloca no aspecto de que não tem nenhum sentido esse jogo de palavras, porque em João nós percebemos às vezes esse jogo de palavras que João utiliza. E portanto, falar de amor ágape e amor filéu é como se João estivesse utilizando um pelo outro. E portanto, não tem um aspecto tão teológico assim, para entendermos que o Senhor Jesus está falando de um amor tão imenso, pelo qual Pedro não é capaz de fazer. E portanto, acompanhando essa visão, você percebe dentro do texto, que o Senhor Jesus também utiliza essa expressão para o apacentar da ovelha. Primeiro ele diz assim: apacenta as minhas ovelhas. Depois ele vai dizer: pastorei as minhas ovelhas. É
pelo outro. O que quer dizer? A mesma coisa. E, portanto, para alguns intérpretes das Escrituras, bons intérpretes, exegetas, olham para esse texto e dizem: não tem nenhum sentido esse fato de jogo de palavras, porque isso está no corpo do texto. Mas, ao mesmo tempo que eles não batem o martelo, ele diz: a outra interpretação também é possível. Ela não é improvável, pode ser. E qual é essa outra interpretação? Pelo qual o texto nos dá essas duas dinâmicas, pelos quais o Senhor Jesus questiona a Pedro o amor para com ele de maneira tão sublime que ele não consiga compreender. E ele está entendendo: eu não consigo amar ao Senhor na mesma tonalidade, eu não consigo amar ao Senhor na mesma força. Eu amo ao Senhor com as minhas limitações. Eu amo ao Senhor não como tu me amas. Eu amo ao Senhor apenas como alguém que é companheiro, alguém que está pronto para estar ao seu lado. Eu não gosto de jogar nenhuma das duas fora, porque eu creio que as duas são possíveis interpretações. Mas o que eu quero chamar a sua atenção dentro desse aspecto, não é tanto quanto a pergunta das palavras em amor, mas sim o fato de Pedro entristecer-se e ele dizer assim: Senhor, tu sabes de todas as coisas e sabes que eu te amo. Pedro lembra da soberania de Deus e do controle de Cristo de todas as coisas, que sonda mentes e corações. Ele sabe o que passa dentro do coração de Pedro. Mas Pedro está dizendo: talvez, Senhor, eu sou limitado. O Senhor sabe que eu sou. Senhor, eu não sou capaz de não pecar mais. Senhor, talvez eu não vou ser capaz de viver uma vida completamente santa. Tu sabes o que passa dentro de mim. Além disso, o próprio Senhor Jesus já descreveu como é que será o futuro de Pedro. O Senhor sabe, então o Senhor sabe que eu sou limitado. E eu vou falhar com o Senhor enquanto demonstro o amor para que eu tenho contigo. Eu não vou conseguir amar o Senhor como o Senhor me ama. Eu não vou conseguir expressar o seu amor para comigo da mesma forma que eu demonstro talvez para algumas pessoas. Porque o seu amor por mim é muito mais, é insondável. Eu não posso imaginar o quanto o Senhor me ama. Por isso a minha vida com o Senhor é limitada. Para receber o consolo do Senhor, nós precisamos entender que nós somos limitados. E nisto, compreendermos da nossa completa necessidade de Cristo Jesus em todo o tempo. De que não conseguimos agir de maneira plena, sozinha, se Cristo não estiver ao nosso lado. E é um pecado tão grande viver uma vida que não expressa uma dependência do Senhor. E sabe como que nós, por muitas vezes, não demonstramos a nossa dependência em Cristo? É um pecado que nós cometemos muito. É quando nós não vamos a Ele em oração. Quando nós não apresentamos diante dEle as nossas petições. Quando nós não colocamos diante dEle as nossas vidas. Ou apenas tratamos ao Senhor como aquele que simplesmente supre as nossas necessidades quando de fato precisamos. Depender de Cristo Jesus é reconhecer que somos limitados para dar um passo. Entender que somos limitados para fazer qualquer tipo de ação. Por isso a palavra do Senhor vai dizer que nós movemos, nós existimos, nós vivemos por Ele e por meio dEle. Não há nada que eu e você possa fazer que não seja direcionado pelo Senhor e condicionado pelo Senhor Deus. E não viver uma vida de dependência nele
Não reconhecer a sua limitação é um pecado grandioso. Pedro está reconhecendo que ele é limitado. Mas esse texto ele é tão gracioso porque ele nos leva a algo mais sublime. Porque aquele que abandonou, ele é restaurado. E no conselho, no consolo de Cristo, por meio do seu perdão, por meio da sua graça, nós somos renovados para trabalhar para o Senhor. Voltando lá para o versículo número 3, Pedro desistiu. Ele caminhou cerca de quase 3 anos e meio com Cristo, ouvindo, vendo seus milagres. Foi chamado para ser aquele que caminharia com eles próximo, seriam a liderança da igreja. Pedro, como poucos, participou de quesitos sublimes. Foi o primeiro que olhou para o Senhor Jesus antes de todos os outros e disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o Senhor Jesus disse assim: Pedro, olha que bênção é, porque não foi carne nem sangue que te revelaram, mas foi sim o Espírito de Deus. Pedro é aquele que sobe até o monte da transfiguração, percebe ali Jesus, Elias e Moisés. E naquele lugar ele diz assim: vamos fazer uma tenda, vamos morar nós aqui. Ele vê o Senhor Jesus com o corpo glorificado antes de todos os outros. E o próprio Pai dizendo assim: olha, honre a Ele, Pedro, ensine sobre Ele, é Ele que vocês devem seguir. Ele foi o primeiro a correr no sepulcro e ver o sepulcro aberto, entrar e ver que Cristo estava ressuscitado. Mas ele abandona tudo, porque ele se sentia indigno de ser testemunha de Cristo. E por que Pedro se sentia indigno de ser testemunha de Cristo? Porque no momento em que deveria testemunhar a Cristo, ele o negou. Mas qual é a graça desse texto? Qual é a maravilhosa graça desse texto? O Senhor Jesus por 3 vezes diz: Tu me amas? Ele disse sim. Então ele disse, versículo número 15, na parte final, ele disse: apacenta os meus cordeiros. No final do versículo 16, pastorei as minhas ovelhas. No final do versículo 17, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, meu perdão sobre você é tão sublime. Eu te perdoei de tudo, estou te restituindo como meu testemunha fiel. Eu estou colocando você de novo para ser aquele que será o responsável pelo pastoreio do meu rebanho, da minha igreja. Pedro se torna o líder dos apóstolos. E em sua carta, lá no capítulo na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo número 5, quando ele vai se dirigir aos presbíteros da igreja, ele diz o seguinte: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbíteros como eles, e testemunha do sofrimento de Cristo, e ainda co-participantes da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não com constrangimento, mas de espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores do que vos foram confiados, antes, tornando-vos modelo do rebanho. A palavra presbítero pode ser traduzida por ancião, ou então por pastor. Aqui Pedro não diz, eu apóstolo. Pedro diz, eu pastor. Ele foi restituído ao seu lugar para pastorear o rebanho de Cristo. O perdão de Deus sobre nós é tão sublime, é tão maravilhoso, é tão profundo, que faz com que aqueles que estão desanimados, distantes, porque pecaram contra o Senhor, e uma vez confessados os seus pecados, o Senhor lança fora todos eles e o restitui para trabalhar na sua bendita obra.
O que você tem buscado? Qual o tipo de consolo que você tem buscado pela sua vida? Aonde você tem buscado alegria e esperança? Talvez a alegria e esperança que você busca seja apenas com os joelhos dobrados, com a boca no pó, batendo no peito e dizendo: "Se propício a mim, pecador. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Eu falhei." Talvez a tristeza que você sente, e talvez fica: "Eu não sei porquê, eu não sou feliz, eu não tenho felicidade, eu não tenho alegria, eu não tenho motivação para trabalhar na seara do Senhor. Eu até mesmo vejo as pessoas trabalhando, eu começo a empolgar, depois eu paro." Talvez são pecados que não foram confessados. E o Senhor Jesus te chama para que você confesse e receba o consolo dele. Esse consolo que restaura a sua alma. Esse consolo que dá a você alegria plena da salvação. Pedro negou o Senhor Jesus 3 vezes, mas recebeu o consolo do Senhor quando reconheceu o seu erro, a sua limitação, e por isso foi restaurado ao ministério de pastor da Igreja de Cristo Jesus.